nunca tivesse acontecido. Na sua opinião, professora, diante desses dados que a gente tem, dessa crise persistente, não só política, mas também provocada, a crise política provocada pela crise econômica, por essa economia estagnada, por uma questão social, migratória que a gente ainda vai falar, de fato, a senhora concorda com essa população britânica? O Brexit não deveria ter acontecido? Eu acredito que sim. O Brexit veio muito na linha desse movimento antiglobalista, isolacionista, que não é só fenômeno da Grã-Bretanha, nós vemos acontecer no mundo como um todo. A própria política externa do presidente Trump é uma política isolacionista e nós vemos que hoje esse tipo de política tem um custo. Então, por que a saída de um bloco como a União Europeia traz consequências tão duras para a Inglaterra? Porque hoje nós temos a chamada interdependência econômica. Todos os países dependem, em maior ou menor medida, uns dos outros. Na questão de importação, exportação, e as empresas hoje fizeram um processo de transnacionalização das suas operações. Então, nós sabemos que nenhum produto hoje é feito 100% dentro do mesmo território. Enquanto a Inglaterra, apesar de não ter entrado na zona do euro, fazia parte da União Europeia, ela tinha todos os benefícios daquele bloco, ou seja, livre circulação de pessoas, de capital, de bens. Se você produz um bem na Inglaterra que precisa passar por algum processo de transformação, por exemplo, na Alemanha, ele só pagaria frete, não teria nenhuma taxa de importação, de exportação, nenhuma taxa para a entrada daquele produto. Isso é muito bom na questão econômica. Você incentiva a vinda de outras pessoas para o seu país, até mesmo a saída dos seus cidadãos para trabalharem em outros países do bloco. Blocos econômicos são muito interessantes hoje. Mas o que nós vemos? Esse movimento antiglobalista, ele está muito forte. Quando o Brexit aconteceu, estava em um de seus momentos de grande força e que fez com que o plebiscito fosse aprovado. Mas quando nós olhamos hoje, com essa saída do bloco, a Inglaterra perdeu todos esses benefícios que ela tinha. Não tem mais essa facilidade de livre circulação de pessoas, livre circulação de capital, livre circulação de bens. Então, se um bem precisa sair da Inglaterra para entrar no bloco europeu, agora precisa pagar taxa. É claro que isso não é interessante para as empresas. Mas isso pode gerar um problema também de bens de outros países europeus entrando no seu mercado. Não necessariamente. Então, enquanto ela estava no bloco, a economia estava fluindo bem. Qual foi o problema? A zona do euro começou a enfrentar uma série de crises econômicas puxada pela crise de 2008 e as consequências da crise de 2008 na Grécia, principalmente, que quase quebrou. O Banco Central Europeu precisou fazer uma série de pacotes de resgate para a Grécia e a Inglaterra começou a sentir a economia do bloco oscilando, mas isso estava acontecendo no mundo todo, resquício da crise de 2008. Resolveu sair, perde esses benefícios, essas facilidades, então a economia dela agora vai sofrer. Porque vimos isso agora com o Brasil, né? A colocação de barreiras tarifárias, nós vimos como isso impacta o nosso processo produtivo. E é exatamente isso que a Inglaterra passa agora com o bloco europeu. Mesmo que não pague tarifas excessivas, vai pagar imposto de importação, imposto de exportação. Capital vai ter mais dificuldade de circular da Inglaterra para esses países, o que não era interessante. A gente precisa lembrar que, apesar da Inglaterra ser um grande centro financeiro, é um país territorialmente ainda muito pequeno. Tem uma economia boa, mas não sozinho. Por isso que nós vemos o bloco europeu conseguindo crescer mais do que a Inglaterra consegue. Eu lembro que no início do Brexit, né, quando foi implementado de fato, havia muitas notícias até de um desabastecimento, né, e toda uma cadeia produtiva que foi afetada também pela falta de mão de obra, né, porque você cortou a livre circulação de cidadãos de outros países da União Europeia que antes iam lá trabalhar no Reino Unido e depois do Brexit não puderam mais. Aliás, professora, eu acho que a crise migratória, né, e a imigração em si é um tema muito fundamental também para a gente entender esse momento político em que vive o Reino Unido, porque o Brexit foi aprovado nesse referendo sob uma bandeira de conter a imigração ilegal e sob uma bandeira muito ligada
a política, né, o espectro político da ultradireita de que a entrada sem limites de imigrantes em um país causa aumento de preços, né, de consumo para a população local, tira emprego dos cidadãos, do país, só que não foi bem o que aconteceu. Quer dizer, a questão migratória ainda é um problema para o Reino Unido, apesar do Brexit, né? Então, a saída da União Europeia não resolveu essa crise migratória, a entrada ilegal de imigrantes que é persistente. Exatamente, porque quando nós olhamos para o momento em que a Inglaterra participava do bloco, esse processo migratório ilegal, ele acabava sendo facilitado porque a partir do momento em que a pessoa entrou em um dos países do bloco, ela tinha a facilidade de circulação entre quaisquer países do bloco. Mas isso fica mais difícil quando nós estamos falando de imigração ilegal